Bom dia, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O cristão precisa, de vez em quando, ser consolado, fortalecido. Afinal das contas, a vida cristã não é fácil, nem um pouquinho. Nós vamos começar mais um salmo de Davi. Um salmo só que, com certeza, agora escrito numa fase bem mais madura. Davi agora já está mais velho, bem mais velho. Ele diz isso no Salmo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi já passou por muitas lutas, já é rei e já está na sua velhice. E neste salmo ele vai nos consolar, nos exortando a olhar para o Senhor e não para as circunstâncias da vida. Nós vamos ver hoje os dois primeiros versículos, em que Davi diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Olhar para o mundo e ver que as pessoas da maldade conseguem se dar bem, muitas vezes suscita em nós raiva, muitas vezes suscita em nós até dúvidas. Porque aqueles que fazem o mal terminam conseguindo prosperar, crescer. São eles que perseguem, são eles que roubam, são eles que enganam, são eles que usam a política em benefício próprio, porque eles se dão bem. Davi diz calma. E Davi, podemos dizer, tem uma larga experiência para nos aconselhar sobre o assunto. Lembre-se que Davi foi perseguido pelo menos 15 anos por Saul. Davi teve uma série de lutas, guerras, foi inclusive humilhado no caso do Absalão. E em todo esse momento, em todo esse tempo, ele foi tentado a desviar os seus olhos. Ele foi tentado a desistir de confiar somente no Senhor. Mas ele viu que Deus, com sua bondosa mão, Deus graciosamente socorre, cuida daqueles que esperam por Ele, daqueles que confiam. Então a orientação, o conselho, o ensinamento da parte de Deus por boca de Davi é: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Calma, calma diante dessa realidade. Veja que a realidade de que tantas vezes os maus se dão bem. Não é à toa que políticos corruptos se dão muito bem. Não é à toa que pessoas, no momento de pandemia, conseguiram lucrar absurdamente, ganhar muitas vantagens por meio do uso indevido de dinheiro público ou até mesmo por meio de negociações que eram mais extorsões e assim enriqueceram. Mesmo assim, calma. Calma diante de tudo isso. Tenha paciência. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Calma, calma. Dá realmente um aborrecimento ver certas coisas, mas calma. Davi quer que nós também tenhamos calma. E não olhemos para tais situações com dúvida ou mesmo tentados a desistir de uma vida no Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Tenha calma. É interessante observar como a igreja do Senhor Jesus agiu em dias difíceis, quando os malfeitores se davam bem. Nós podemos ver em Atos 4, uma igreja que logo após a prisão de apóstolos e os maus tratos, logo após eles terem sofrido por parte da liderança político-religiosa dos judeus, eles tendo sido soltos, diz o versículo 23 do capítulo 4 de Atos, que uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram:
e aí começaram a clamar, colocando tudo diante de Deus, pedindo que tivessem coragem para seguir em frente. É interessante a serenidade da igreja. A serenidade da igreja que nos lembra as palavras de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. A serenidade de quem olha para isto, para esta realidade, que tantas vezes os maus se dão bem, os maus conseguem aquilo que querem, prosperam, enquanto aqueles que esperam no Senhor vão pacientemente vivendo a vida, às vezes aquém em relação aos outros, mas que com serenidade devem lidar com a realidade de que isto acontece e a gente não tem controle. Calma. Lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, acontece algo interessante. Nos diz o texto que Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E isso foi agradável aos judeus. E ele continuou prendendo. O que a igreja faz? Os malfeitores estão fazendo mal. Interessante ver a serenidade. A igreja foi orar. Pedro estava preso, a igreja estava orando. E enquanto a igreja estava orando, Deus, de uma forma extraordinária, usou um anjo para livrar Pedro da prisão. E Atos nos conta. Então, Pedro segue adiante, vai para a casa desses irmãos e os encontra. Mas a igreja está serena, ela está clamando ao Senhor. A igreja está esperando em Deus. E então acontece algo interessante, que diz a respeito exatamente ao que Davi nos fala no versículo 2. Pois eles dentro em breve desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, o fim deles é certo. Paciência, siga em frente, não fique tentado, não se aborreça demais com aqueles que se dão bem de forma injusta, aqueles que perseguem vocês, aqueles que maltratam, aqueles que se dão bem levianamente. O que acontece em Atos? A morte do Herodes. No versículo 20, este mesmo Herodes, que prendeu alguns da igreja e mandou matar a Tiago, irmão de João, diz o texto que havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, este, de comum acordo, apresentaram-se a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. Pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. Olha que absurdo, o homem estava sendo idolatrado, um assassino idolatrado. E então, diz o texto que no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Em sua serenidade, a igreja viu o fim dos perversos. Em breve eles desfinharão como a relva. Então, não te indignes por causa dos malfeitores. Calma, calma, porque o Senhor permanece para sempre. E ainda que é na realidade deste mundo que jaz no maligno, o mal tantas vezes se dê aparentemente bem, esperar no Senhor é com certeza melhor. Sempre espere no Senhor. Então, primeiro ensinamento de Davi no Salmo 37 é que você não olhe demais para os injustos. Olhe para o Senhor. Faça como Paulo diz em Colossenses 3. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Deixe que o mundo vá vivendo. Com serenidade, vá olhando para o alvo, que é Cristo. Enquanto isso, deixe o mundo viver. Deixe enriquecer, deixe eles dominarem, deixe eles fazerem o que eles querem, esperando no Senhor. Porque, inclusive, não poderemos impedir, no dia que houver a perseguição, no dia que houver os maus tratos, no dia em que tudo que é ruim acontecer. Não temos como impedir. E Apocalipse nos testemunha isso. Mas podemos esperar no Senhor. Podemos esperar no Senhor. Calma. Porque o Senhor não é cego para que não veja o que acontece no mundo. E nem surdo para que não ouça aquilo que tem sido propalado pelo mundo.
Ele ouve o clamor dos aflitos, Ele vê o sofrimento dos justos. Então, tenha calma e espere no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, porque o Senhor é bom e que tem cuidado de nós, apesar do mundo mal e apesar, Senhor Deus, de nós tantas vezes nos sentirmos pequenos dentro desse mundo mal, nós podemos esperar em Ti, podemos confiar em Ti, para que a nossa vida seja cuidada por Ti. Que o Seu povo sempre olhe para o Senhor, a fim de que lide com as lutas, perseguições, pecados, sofrimentos deste mundo com serenidade, para que, ó Deus, nem se indigne, nem se tenha inveja dos malfeitores, mas espere naquele que cuida de nós, o Senhor. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.